Você nunca vai conseguir nada sozinha. Ele riu, entregando o divórcio na maternidade. 6 horas depois do parto, ela estava destruída. Mas ele não fazia ideia do que havia acabado de despertar. Marina, acabou. Eduardo Mendes entrou no quarto 304 da maternidade como quem vai executar uma sentença de morte. Marina Santos segurava Sofia há apenas 6 horas, quando viu o envelope amarelo na mão do marido e soube que sua vida havia terminado. O que você está dizendo? Marina apertou a filha contra o peito, ainda sentindo a dor da cesárea queimar. Eduardo, eu acabei de ter nossa filha, por isso mesmo que não podia adiar mais. Ele jogou o envelope na mesa como quem descarta lixo. Quero o divórcio. Carla está grávida. O nome explodiu na cabeça de Marina como uma bomba. Carla. A secretária loira de 28 anos que sempre sorria quando ela ligava para o escritório. A mulher que Eduardo sempre dizia ser só uma funcionária. Carla, sua secretária está grávida? As palavras saíram como um sussurro quebrado. 4 meses. Vamos nos casar no mês que vem. Eduardo ajustou a gravata como se estivesse fechando um contrato. Já está tudo decidido. Marina sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Eduardo, você esteve aqui comigo a noite inteira. Segurou minha mão durante o trabalho de parto. Disse que me amava. Disse o que você precisava ouvir para não complicar as coisas. A frieza na voz dele cortava como gelo. Marina, vamos ser honestos. Nosso casamento morreu há anos. Morreu há anos? Marina quase gritou, mas controlou o volume por causa de Sofia. Eduardo, nós fizemos essa filha, nós planejamos essa gravidez. Você planejou, eu apenas não impedi. Eduardo olhou para Sofia como se fosse um erro que precisava corrigir. Mas agora tenho outras prioridades. Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Durante 9 meses havia compartilhado cada momento da gravidez com aquele homem. Ele havia montado o berço, havia escolhido o nome, havia chorado quando descobriram que seria menina. Tudo mentira. Eduardo, por favor. Marina tentou se levantar da cama, mas a dor da cirurgia a fez gemer. Nós podemos conversar, podemos resolver. Não há nada para resolver. Eduardo cortou qualquer esperança. Marina, seja realista. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa interessante? Quando foi a última vez que eu cheguei em casa ansioso para te ver? Cada palavra era uma facada. Marina havia passado 15 anos tentando ser a esposa perfeita. Havia abandonado a carreira de engenheira para cuidar da casa. Havia moldado sua vida inteira aos desejos dele. Eduardo, eu posso mudar. Posso voltar a trabalhar. Posso. Marina implorava como quem pede pela própria vida. Com a Carla é diferente. Os olhos de Eduardo se iluminaram pela primeira vez. Ela me entende, me desafia, me faz sentir vivo. Marina engoliu o choro e olhou para o homem que havia amado por 15 anos. Se você nunca me amou, por que se casou comigo? Porque você era adequada, responsável, boa para ser esposa. Eduardo falava como se estivesse analisando gado. Mas amor verdadeiro é paixão, Marina. É não conseguir viver sem a outra pessoa. A porta se abriu e Marina viu sua vida desmoronar completamente. Carla entrou no quarto como uma rainha conquistando território. Vestido vermelho que acentuava a barriga de 4 meses, cabelos loiros perfeitos, sorriso vitorioso. Era tudo que Marina não era naquele momento. Jovem, bonita, radiante. Amor, está demorando. Carla falou para Eduardo como se Marina fosse invisível. Oi, Marina. Parabéns pelo bebê. Marina sentiu como se tivesse apanhado na cara. A amante estava ali, no quarto do hospital, chamando seu marido de amor 6 horas depois dela ter dado à luz. Carla, você não precisava subir. Eduardo disse, mas o tom era carinhoso. Queria conhecer a irmãzinha da nossa Helena. Carla acariciou a própria barriga. Também escolhemos nome de princesa. Marina não conseguia falar. Era como se sua voz tivesse sido arrancada junto com sua dignidade. Aquela mulher estava ali, grávida do homem que ela amava, planejando um futuro do qual ela não fazia parte. Como vocês podem estar fazendo isso? Marina finalmente explodiu. Como podem estar aqui juntos me humilhando assim? Não estamos te humilhando. Carla sorriu com doçura venenosa. Estamos sendo honestos.
Eduardo me ama de verdade. E eu nunca amei você. Eduardo cravou a última estaca no coração de Marina. Desculpe, mas é melhor ser claro. Marina segurou Sofia mais forte, como se a filha fosse a única coisa real em um mundo que havia virado pesadelo. Saiam. Saiam agora. Marina, vamos manter a civilidade. Eduardo falou como se ela fosse uma criança birracenta. Por causa da criança. Saiam do meu quarto! Marina gritou e Sofia começou a chorar. Saiam agora! Enfermeiras apareceram na porta. Eduardo ficou vermelho de vergonha. Vamos, amor. Carla puxou Eduardo pelo braço. Hormônios pós-parto deixam as mulheres muito instáveis. Antes de sair, Eduardo se virou uma última vez. Os papéis estão na mesa. Assina quando parar de ser dramática. Ele fez uma pausa cruel. E Marina, você nunca vai conseguir nada sozinha. Sempre dependeu de mim para tudo. A porta fechou. Marina ficou sozinha com Sofia chorando e as palavras de Eduardo ecoando como uma maldição. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro estavam os papéis do divórcio já assinados por ele, uma proposta de pensão de R$300 para Sofia e um prazo de 60 dias para deixar a casa. 60 dias para reconstruir uma vida inteira. Marina olhou para Sofia, que havia parado de chorar, e a observava com olhinhos confiantes. Aquela criança dependia totalmente dela. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha ninguém. Mas tinha uma filha. E pela primeira vez em 15 anos, tinha raiva. Raiva de ter desperdiçado a vida com um homem que nunca a amou. Raiva de ter abandonado a carreira por alguém que a via como adequada. Raiva de ter sido tão ingênua, tão submissa, tão estúpida. Marina secou as lágrimas e olhou para Sofia novamente. Sabe de uma coisa, princesa? Papai disse que mamãe nunca vai conseguir nada sozinha. Sofia mexeu os bracinhos como se estivesse ouvindo. Ele não faz ideia do que acabou de despertar. 3 dias depois, Marina saiu do hospital carregando Sofia e uma determinação que não sentia há 15 anos. Não tinha para onde ir, mas tinha uma certeza. Eduardo Mendes havia cometido o maior erro da vida dele. E ela ia provar isso. O táxi parou na frente da casa onde havia morado por 10 anos. A casa que agora tinha 60 dias para deixar. Marina olhou pela janela e viu Carla na varanda, reorganizando os vasos de plantas como se já fosse a dona. Pode me esperar aqui? Marina pediu ao taxista. Vou só pegar algumas coisas. Carla sorriu quando a viu se aproximando. Marina, como está a bebê? O que você está fazendo na minha casa? Marina perguntou direto, sem rodeios. Nossa casa agora. Carla corrigiu com doçura. Eduardo me deu as chaves ontem. Estou organizando algumas coisas para quando nos mudarmos oficialmente. Marina sentiu a raiva ferver. Eu ainda moro aqui. Por enquanto, Carla acariciou a barriga. Mas bebês precisam de estabilidade, não é? Helena vai precisar do quarto que está sendo usado como depósito. O quarto da Sofia. Que Sofia? Carla fingiu confusão. Ah, você quer dizer o quarto da sua filha. Mas ela não vai morar aqui, vai? Eduardo me disse que vocês vão se mudar. Marina apertou Sofia contra o peito. Cada palavra era uma humilhação calculada. Carla, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Organizando minha casa? Carla riu como se fosse inocente. Marina, você é uma mulher inteligente. Deve entender que Eduardo merece ser feliz. E eu não merecia? Você merecia. Com outro homem. Carla se aproximou baixando a voz. Marina, Eduardo nunca te amou. Ele me contou tudo. Como fingia interesse pelas suas conversas, como forçava beijos, como pensava em mim quando... Para. Marina interrompeu antes que Carla terminasse a frase que a destruiria completamente. Só estou sendo honesta. Carla voltou a sorrir. Mas olha o lado bom. Agora você está livre para encontrar alguém que realmente te ame. Marina olhou para aquela mulher que havia destruído sua vida com a naturalidade de quem comenta o tempo. 28 anos, bonita, ambiciosa, sem escrúpulos. Tudo que ela não era. Carla, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente acha que Eduardo vai ser fiel a você? Pela primeira vez, o sorriso de Carla vacilou. O que você quer dizer? Ele traiu a esposa de 15 anos. O que te faz pensar que não vai trair a segunda esposa?
Marina sorriu pela primeira vez em dias. Ou você acha que é especial? Eduardo me ama de verdade. Carla respondeu rápido demais. Era isso que eu pensava também. Marina começou a andar em direção ao táxi. Boa sorte, Carla. Você vai precisar. No táxi, Marina olhou para a casa que deixava para trás e sentiu algo estranho. Alívio. Não tristeza, não nostalgia. Alívio por estar saindo de uma vida que nunca foi realmente sua. Para onde, senhora? O taxista perguntou. Marina pensou por um momento. Não tinha para onde ir, mas lembrou de uma pessoa. A única pessoa que havia tentado mantê-la por perto mesmo depois do casamento. Rua Augusta, 1247. Vila Madalena. Júlia abriu a porta e não disse uma palavra. Apenas abraçou Marina e Sofia como se soubesse que esse dia chegaria. Vim pedir ajuda. Marina disse, a voz embargada. Eu sei. Entra. Na sala aconchegante da casa de Júlia, Marina contou tudo. Cada humilhação, cada palavra cruel, cada momento de desespero. Júlia ouvia em silêncio, a raiva crescendo nos olhos a cada detalhe. Marina, posso te fazer uma pergunta? Júlia disse quando ela terminou. Claro. O que você vai fazer agora? Marina olhou para Sofia dormindo em seus braços. Vou provar que Eduardo estava errado. Como? Não sei ainda, mas sei que vou conseguir. Marina sentiu a determinação crescer dentro dela. Júlia, você se lembra de quem eu era antes de conhecer Eduardo? Lembro. Você era uma engenheira brilhante, independente, cheia de sonhos. Então você sabe que ela ainda está aqui. Marina beijou a testa de Sofia. Só estava dormindo, mas Eduardo a acordou. Júlia sorriu. Nesse caso, ele cometeu um erro terrível. O maior erro da vida dele. Marina Santos havia perdido tudo. Marido, casa, segurança, dignidade. Mas havia ganhado algo muito mais poderoso. A raiva necessária para reconstruir sua vida do zero. E desta vez, seria nos próprios termos. Eduardo e Carla não faziam ideia da tempestade que haviam desencadeado. Marina, você tem R$ 80 na carteira. É tudo que sobrou. Júlia jogou a carteira vazia na mesa da cozinha, enquanto Marina amamentava Sofia. Uma semana após deixar o hospital, a realidade financeira era um pesadelo. Eduardo havia cancelado todos os cartões, bloqueado a conta conjunta, cortado todos os laços financeiros como quem arranca um curativo. R$ 80. Marina repetiu o número como se fosse uma piada cruel, para sustentar uma filha recém-nascida. É o que temos, por enquanto. Júlia se sentou à mesa, já calculando soluções. Marina, preciso te falar uma coisa. Eduardo ligou ontem. Marina quase derrubou Sofia. Ligou para quê? Para avisar que se você não assinar os papéis do divórcio até sexta-feira, ele vai contestar a paternidade na justiça. Júlia entregou um papel. Mandou isso por advogado. Marina leu o documento e sentiu o sangue gelar. Eduardo não estava apenas pedindo o divórcio. Estava ameaçando negar que Sofia fosse filha dele. Ele não pode fazer isso. Sofia é igualzinha a ele. Pode sim. E vai fazer. O advogado disse que pode demorar 2 anos para resolver. Durante esse tempo você não recebe nada. Júlia pausou. Marina, ele está tentando te quebrar. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é Carla. A voz doce da secretária fez Marina apertar o punho. Como está, bebê? O que você quer? Calma, querida. Só quero ajudar. Carla falava como se fosse uma santa. Eduardo me pediu para ligar. Estamos preocupados com vocês. Preocupados? Marina quase riu. Vocês destruíram minha vida. Não seja dramática. Estamos oferecendo uma solução. Carla pausou dramaticamente. R$ 500 por mês de pensão para Sofia. É mais que a maioria das crianças recebe. Em troca de quê? Você assina o divórcio até amanhã e renuncia ao direito de pedir revisão da pensão por 5 anos. Carla falava como se fosse um negócio vantajoso. Ah, e sai da casa até domingo. Domingo? Isso é impossível. Marina, domingo eu e Eduardo vamos nos casar. Queremos fazer a festa na casa. Carla riu baixinho. Seria estranho fazer nossa festa de casamento na casa da ex-mulher, não acha? Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Vocês vão se casar na minha casa? Na nossa casa agora.
Eduardo já passou a escritura para o nome dele. Carla estava se divertindo. Marina, seja prática. R$ 500 é uma fortuna para quem não tem nada. E se eu não aceitar? Aí Eduardo contesta a paternidade. Você fica 2 anos na justiça sem receber nada e ainda tem que pagar advogado. A ameaça foi dita com doçura. Escolha sábia seria aceitar nossa generosa oferta. Marina desligou o telefone e explodiu. Júlia, eles querem se casar na minha casa. No domingo. Monstros. Júlia bateu o punho na mesa. Marina, não assina nada. Vamos lutar na justiça. Com que dinheiro? Júlia, tenho R$ 80 e uma filha para sustentar. Marina começou a chorar. Talvez eles estejam certos. Talvez eu nunca vá conseguir nada sozinha. Para com isso. Júlia se levantou bruscamente. Marina, você é engenheira civil formada pela USP. Já projetou prédios, pontes, sistemas complexos. Não vai se deixar derrubar por um mediocre e uma interesseira. Faz 5 anos que não trabalho. Quem vai me contratar? Eu vou. Marina parou de chorar. O quê? Você vai trabalhar para mim, como consultora de engenharia para meus clientes. Júlia estava séria. Tenho 3 projetos que precisam de análise estrutural. Pago 3.000 por projeto. Júlia, isso é caridade. É negócio. Meus clientes precisam de um profissional competente e você precisa provar que ainda é capaz. Júlia se inclinou para a frente. Marina, você tem 2 opções. Aceitar migalhas do Eduardo pelo resto da vida ou mostrar que consegue muito mais sozinha. Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. Júlia foi atender e voltou com uma expressão sombria. Oficial de justiça. Eduardo entrou com pedido de reintegração de posse da casa. Você tem 24 horas para sair. Marina sentiu as pernas falharem. 24 horas? Ele alega que você está ocupando ilegalmente a propriedade dele. Júlia lia o documento. Marina, ele não está brincando. Quer te destruir completamente. O telefone tocou novamente. Eduardo. Marina, você recebeu a notificação? A voz dele estava diferente, impaciente. Eduardo, eu acabei de ter um bebê. Como você pode me expulsar de casa assim? A casa nunca foi sua. Está no meu nome desde que compramos. Eduardo falava como se estivesse explicando matemática para uma criança. Marina, seja inteligente. Assina os papéis, aceita a pensão e para com essa resistência ridícula. Ridícula? Você acha que vai conseguir o quê? Me processar? Com que dinheiro? Eduardo riu. Marina, você não tem profissão, não tem renda, não tem referências. Nenhum juiz vai dar pensão alta para uma mulher que não produz nada. Cada palavra era uma facada certeira. Eduardo conhecia todas as suas inseguranças e as usava como armas. Eu era engenheira. Era, há 5 anos. Agora é uma dona de casa desatualizada com um bebê nos braços. Eduardo pausou. Marina, eu conheço você melhor que ninguém. Sei que não tem coragem de lutar. Sempre preferiu o caminho fácil. Eduardo, assina os papéis até amanhã, ou vou tornar sua vida um inferno. Ele desligou. Marina ficou parada, segurando o telefone e tremendo de raiva. Eduardo estava certo? Era mesmo uma pessoa sem coragem? Uma dona de casa desatualizada que não sabia lutar? Marina. Júlia se aproximou cuidadosamente. O que ele disse? Que eu não tenho coragem de lutar, que sempre preferi o caminho fácil. Marina olhou para Sofia. Talvez ele esteja certo. Está errado. Júlia segurou os ombros da amiga. Marina, você quer saber por que Eduardo está tão desesperado para você assinar esses papéis rapidinho? Por quê? Porque ele tem medo de você. Medo do que você pode conseguir quando descobrir sua força. Júlia sorriu. Marina, homens como Eduardo só atacam quando se sentem ameaçados. Ameaçados por mim? Júlia, olha meu estado. Eu estou olhando. E vejo uma mulher que está descobrindo que foi enganada a vida inteira. Júlia pegou Sofia no colo. Marina, você passou 15 anos acreditando que era inferior a ele. E se descobrir que não é? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando nas palavras de Eduardo. Você não tem coragem de lutar. Sempre preferiu o caminho fácil. Era verdade? Durante 15 anos havia mesmo escolhido sempre o caminho mais fácil? Abandonar a carreira quando Eduardo sugeriu.
Vender o apartamento quando ele quis. Cortar contato com amigos quando ele pediu. Sempre cedendo. Sempre obedecendo. Sempre preferindo a paz ao conflito. Mas agora não era só sobre ela. Era sobre Sofia. Na manhã seguinte, Marina acordou decidida. Júlia, aceito sua proposta. Quero trabalhar. Ótimo. Hoje mesmo você vai conhecer o primeiro cliente. Mas e Sofia? Não posso deixar ela. Eu cuido. Pedro e Ana adoram bebês. Júlia sorriu. Marina, é hora de você voltar a ser quem era antes de conhecer Eduardo. O primeiro cliente era Roberto Silva, empresário da construção civil que precisava de análise estrutural para uma reforma. Marina chegou ao escritório dele com o coração disparando. Senhora Marina, prazer. Júlia falou muito bem do seu trabalho. Durante 2 horas, Marina mediu, calculou, analisou. Era como andar de bicicleta. O conhecimento estava lá, intacto, esperando para ser usado. Senhora Marina, a senhora tem certeza absoluta que podemos remover esta parede? Tenho, mas vou colocar 2 vigas de apoio aqui e aqui. Marina mostrava os cálculos. Isso vai garantir segurança total e ainda deixar o ambiente mais bonito. Perfeito. Quando a senhora pode começar? Quando Marina saiu do escritório, sentia-se diferente, poderosa, capaz. Era como se uma parte dela que estava morta há 5 anos tivesse ressuscitado. Mas ao chegar na casa de Júlia, encontrou uma surpresa desagradável. Carla estava na sala, segurando Sofia. O que você está fazendo aqui? Marina gritou, arrancando a filha dos braços da secretária. Calma, Marina. Só vim trazer uma notícia. Carla sorria como sempre. Eduardo mudou de ideia sobre a pensão. Como assim? Agora são R$ 200 por mês. Ele achou que 500 era generoso demais. Carla acariciou a própria barriga. Afinal, Helena vai precisar de muito mais coisas que Sofia. Marina sentiu a raiva explodir dentro dela. R$ 200? É isso ou nada. Eduardo disse que se você não assinar até hoje à noite, ele cancela a proposta. Carla se levantou. E Marina, parabéns pela reunião de hoje. Roberto Silva é cliente da empresa do Eduardo. Ele contou tudo. Marina gelou. O quê? Eduardo sabe que você foi trabalhar. Achou divertido. Carla riu. Ele disse, Marina ainda não entendeu que sem mim ela não é nada. Até os clientes que conseguir vão ser por minha causa. Isso não é verdade. Roberto Silva faz negócios com a empresa do Eduardo há 10 anos. Você acha que foi coincidência Júlia te mandar logo para ele? Carla chegou perto de Marina. Querida, você ainda não entendeu? Você não existe sem Eduardo. Nunca existiu. Carla saiu deixando Marina destruída. Seria verdade? O primeiro trabalho que conseguiu em 5 anos foi só porque Eduardo permitiu? Marina não acredita nela. Júlia chegou correndo da cozinha. Essa mulher é víbora. Júlia, me diz a verdade. Roberto Silva é cliente do Eduardo? Júlia hesitou. E foi o suficiente. Meu Deus, é verdade. Marina desabou no sofá. Eduardo está certo. Eu não consigo nada sozinha. Marina, para! Roberto te contratou porque você é competente. Me contratou porque faz negócios com meu ex-marido. Marina começou a chorar. Júlia, talvez eu devesse aceitar os R$ 200 e parar de sonhar. Nunca! Júlia se ajoelhou na frente da amiga. Marina, escuta bem. Eduardo está desesperado. Carla está desesperada. Sabem que você é perigosa quando desperta. Perigosa? Júlia, olha para mim. Estou olhando. E vejo uma mulher que em 1 semana saiu do hospital, conseguiu um trabalho e impressionou um cliente. Júlia segurou as mãos de Marina. Marina, eles não teriam vindo aqui hoje se não estivessem com medo. Marina olhou para Sofia, que dormia tranquila em seus braços. Sua filha merecia uma mãe lutadora. Merecia uma mãe que não se curvasse diante de chantagens. Júlia, vou te fazer uma pergunta e quero a verdade absoluta. Fala. Você realmente acredita que eu posso reconstruir minha vida? Ou está sendo caridosa com uma amiga necessitada? Júlia olhou diretamente nos olhos de Marina. Marina Santos, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eduardo conseguiu te convencer do contrário durante 15 anos, mas isso não muda quem você realmente é. E quem eu realmente sou? Uma engenheira brilhante que está prestes a mostrar para 2 idiotas que fizeram a maior burrada das vidas deles.
Marina secou as lágrimas e sentiu algo crescer dentro dela. Não era esperança. Era determinação pura. Júlia, não vou assinar os papéis. Ótimo. Vou lutar na justiça. Vou provar que Sofia é filha dele. Vou conseguir uma pensão justa. Marina se levantou. E vou mostrar para Eduardo que ele cometeu o maior erro da vida dele. Como? Marina sorriu pela primeira vez desde que deixara o hospital. Vou ser tão bem-sucedida que ele vai se arrepender de ter me perdido. Marina. Eduardo disse que eu não tenho coragem de lutar, que sempre preferi o caminho fácil. Marina beijou a testa de Sofia. Ele vai descobrir que acordou a pessoa errada. Na manhã seguinte, Marina não assinou os papéis. Eduardo e Carla se casaram na casa que um dia foi dela. Mas Marina não estava lá para se humilhar. Estava no escritório de um advogado, entrando com processo de reconhecimento de paternidade e pedindo pensão alimentícia digna para Sofia. A guerra havia começado oficialmente e Marina Santos estava pronta para vencer. Marina, você tem uma ligação. É do escritório de advocacia do Eduardo. Júlia entregou o telefone com cara de poucos amigos. Fazia 2 semanas que Marina havia entrado com o processo de reconhecimento de paternidade e a resposta chegou como um tapa na cara. Alô? Senhora Marina Santos? Aqui é Dr. Henrique Barros, advogado do Sr. Eduardo Mendes. A voz formal cortava como gelo. Meu cliente quer propor um acordo. A que tipo de acordo? Ele reconhece a paternidade de Sofia em troca de você desistir da pensão alimentícia. O advogado falava como se fosse generoso. Ele também oferece R$ 500 mensais por 2 anos. Depois disso, nada mais. Marina quase riu. 500 por 2 anos? E depois minha filha come o quê? Senhora Marina, seja realista. Meu cliente ganha R$ 10.000 por mês. No máximo, conseguiria 1.000 na justiça. Esta é uma oferta generosa. R$ 1.000? Marina fez as contas rapidamente. Eduardo ganhava 15.000, não 10. Estava mentindo para o próprio advogado. Doutor, Eduardo ganha 15.000 por mês. Não segundo os documentos que ele apresentou. Tem todos os comprovantes de renda. O advogado pausou. Senhora Marina, sugiro que aceite. Processos de pensão podem demorar anos. Marina desligou furiosa. Eduardo estava escondendo renda para pagar menos pensão. Mas como provar? O que foi? Júlia perguntou. Eduardo está mentindo sobre o salário. Declarou que ganha 10.000, mas sei que são 15. Marina começou a andar pela sala. Júlia, preciso de provas. Que tipo de provas? Contra-cheques, extratos bancários, qualquer coisa que mostre a renda real dele. Marina parou bruscamente. Tenho uma ideia. Qual? Vou trabalhar na empresa terceirizada que fazia limpeza no escritório dele. Posso conseguir acesso aos documentos. Júlia arregalou os olhos. Marina, isso é loucura. É necessário. Eduardo está roubando da própria filha. Marina pegou Sofia no colo. Não vou deixar. No dia seguinte, Marina estava no escritório da Multilimp, empresa de limpeza que prestava serviços para várias empresas do centro. O gerente, seu Ademir, a recebeu com desconfiança. Senhora, a vaga é para faxineira. Salário mínimo, sem benefícios. Ele olhava Marina como se ela fosse louca. Você tem certeza? Absoluta. Preciso muito do emprego. Mas você parece educada demais para isso. Seu Ademir hesitava. Tem experiência com limpeza? Marina engoliu o orgulho. Tenho sim, cuidei de casa por 15 anos. Tá bom, você vai trabalhar no prédio da Mendes Importações. Conhece? O sangue de Marina gelou. Era a empresa de Eduardo. Conheço. Ótimo. Começa amanhã às 5 da manhã. Uniformes estão ali no armário. Naquela noite, Marina olhou para o uniforme azul da empresa de limpeza e sentiu vontade de chorar. De engenheira civil a faxineira. Como havia chegado a esse ponto? Marina, você tem certeza disso? Júlia segurava Sofia enquanto ela se arrumava. E se Eduardo te reconhecer? Ele nunca prestou atenção em funcionários da limpeza. Para ele somos invisíveis. Marina vestiu o uniforme. É perfeito. Vou ser invisível na empresa dele. E Sofia? Você disse que cuida dela durante o dia. É só por algumas semanas, até conseguir as provas. Marina beijou a filha. Mamãe vai lutar por você, princesa. O primeiro dia foi um inferno. Marina chegou às 5 da manhã no prédio onde Eduardo trabalhava há 10 anos.
O mesmo prédio onde ela às vezes ia buscá-lo para jantar. Agora entrava pela porta dos fundos, como funcionária terceirizada. Você é nova? Uma mulher de 50 anos se aproximou. Sou Dona Rosa, responsável por este andar. Marina, prazer. Escuta bem, querida. Aqui os executivos não gostam de ver funcionário da limpeza durante o expediente. Dona Rosa explicava as regras. Limpa tudo antes das 8, quando eles chegam. Depois só banheiro a cada 2 horas. Entendi. Marina passou o primeiro dia limpando o andar onde Eduardo trabalhava. Conhecia cada sala, cada corredor. Era surreal estar ali como faxineira depois de ter sido a esposa do gerente regional. No segundo dia, conseguiu entrar na sala de Eduardo antes dele chegar. Seu coração disparou ao ver a mesa onde ele trabalhava. As fotos que antes eram dela e agora eram de Carla grávida. Rapidamente, abriu as gavetas procurando documentos. Nada. Eduardo guardava tudo trancado no arquivo. O que você está fazendo aí? Marina se virou e viu Carla na porta. Grávida de 7 meses, barriga enorme, cara de poucos amigos. Limpando, senhora. Marina baixou a cabeça, disfarçando a voz. Carla se aproximou desconfiada. Você é nova aqui? Sim, senhora. Não gostei da sua cara. Vou falar com seu Ademir para te trocar. Carla falou com desprezo absoluto. Não quero funcionária suspeita perto das coisas do meu marido. Marina continuou limpando em silêncio, mas por dentro fervia de raiva. Carla a tratava como lixo sem nem saber quem ela era. No terceiro dia, Marina teve sorte. Eduardo havia esquecido de trancar o arquivo. Rapidamente, fotografou vários documentos com o celular. Contra-cheques mostrando salário de 15 mil, extratos bancários, declaração de imposto de renda. Todas as provas que precisava. Mas quando estava guardando os papéis de volta, ouviu passos no corredor. Eduardo estava chegando cedo. Marina se escondeu atrás da mesa, o coração batendo descompassado. Eduardo entrou na sala falando ao telefone. Não, amor. O advogado disse que com os documentos que apresentei, ela vai conseguir no máximo 1.000 de pensão. Eduardo ria. Marina sempre foi ingênua. Não faz ideia de quanto eu realmente ganho. Marina gravou a conversa toda no celular. Eduardo estava confessando que mentia sobre a renda. Carla, calma. Em 2 anos ela não vai ter direito a nada. Sofia vai ser só minha responsabilidade quando eu quiser. Eduardo pausou. E sinceramente, não pretendo querer muito. Marina sentiu vontade de sair de trás da mesa e confrontá-lo ali mesmo, mas se controlou. Precisava das provas primeiro. Quando Eduardo saiu para uma reunião, Marina fugiu da sala com todas as evidências gravadas e fotografadas. Júlia, consegui! Marina mostrava as fotos no celular. Eduardo mentiu sobre tudo. Ganha 15 mil, não 10. Marina, isso é incrível. Com essas provas você consegue uma pensão de pelo menos 2 mil. Júlia analisava os documentos. Ele vai ter que pagar retroativo também. Tem mais. Gravei ele confessando que mentiu. Marina tocou o áudio. Júlia, vou destruir esse filho da mãe na justiça. No dia seguinte, Marina entregou todas as provas para seu advogado, o doutor Macedo. Ele quase caiu da cadeira. Marina, essas evidências são ouro puro. Eduardo vai ter que explicar para o juiz por que mentiu sobre a renda. Dr. Macedo sorria. Além disso, essa gravação prova má-fé. Ele pode até ser processado por fraude. Quanto posso conseguir de pensão? Com essa renda, pelo menos 2.500 por mês. Talvez 3.000. O advogado fazia contas. E Eduardo vai ter que pagar tudo retroativo desde o nascimento de Sofia. Marina sentiu uma satisfação imensa. Eduardo achava que ela era burra demais para descobrir as mentiras dele. Estava muito enganado. Mas quando chegou em casa, encontrou uma surpresa terrível. Carla estava na sala de Júlia novamente, só que dessa vez estava chorando. O que ela está fazendo aqui? Marina perguntou desconfiada. Marina, preciso falar com você. Carla secava as lágrimas. É sobre Eduardo. O que tem, Eduardo? Ele está me traindo. Carla soluçou. Com a nova secretária. Marina quase riu. E o que isso tem a ver comigo? Porque descobri outras coisas também. Coisas sobre você. Carla olhou diretamente para Marina. Eduardo mentiu para mim. Disse que vocês estavam separados há meses quando Sofia foi concebida. E não estávamos? Não. Ele estava dormindo com vocês duas ao mesmo tempo. Carla explodiu. Marina, ele me enganou tanto quanto enganou você.
Marina sentou, processando a informação. Carla, por que está me contando isso? Porque descobri que ele esconde dinheiro. Muito dinheiro. Carla se aproximou. Marina, Eduardo tem uma conta secreta nas Ilhas Cayman com 2 milhões de dólares. E o quê? É dinheiro de propina que ele recebe dos fornecedores da empresa. Eu vi os documentos. Carla tremia. Marina, se denunciarmos juntas, podemos destruir ele. Marina ficou em silêncio. Carla estava propondo uma aliança contra Eduardo. A mulher que havia destruído seu casamento agora queria ser sua parceira. Por que devo confiar em você? Marina perguntou. Porque eu também fui enganada. E porque você é a única que pode me ajudar a expor ele. Carla pegou uma pasta. Tenho todas as provas aqui. Contas secretas, propinas, sonegação fiscal. Marina olhou os documentos. Era explosivo. Eduardo não era apenas um marido infiel. Era um criminoso. Carla, se isso for verdade, Eduardo pode ir preso. É o que ele merece. Carla gritou. Marina, ele brincou com nossas vidas. Nos usou como brinquedinhos. Marina olhou para Sofia dormindo no colo de Júlia. Sua filha merecia um pai honesto, não um criminoso. Mas também merecia uma mãe que fizesse as escolhas certas. Carla, se eu aceitar essa aliança, qual é o seu plano? Denunciamos Eduardo para a Receita Federal e para a Polícia Federal. Com as provas que tenho, ele vai ser preso. E Carla estava determinada. E quando for preso, eu fico com tudo que ele tem no Brasil. E eu fico com o quê? Com a pensão que você merece. E com a satisfação de ver Eduardo pagar por tudo que fez. Carla pausou. Marina, juntas somos mais fortes que ele. Marina pensou rapidamente. Aceitar a aliança com Carla significava vingança completa. Eduardo perderia tudo. Liberdade, dinheiro, reputação. Mas também significava se aliar à mulher que destruiu seu casamento. Carla, você realmente quer destruir Eduardo? Ou quer só o dinheiro dele? Quero as duas coisas. Carla não mentiu. Marina, ele nos humilhou. Nos tratou como objetos. Merece pagar por isso. Marina olhou para Júlia, que observava tudo em silêncio. O que você acha? Marina perguntou para a amiga. Acho que você precisa decidir que tipo de vitória quer. Júlia escolheu as palavras cuidadosamente. Vingança ou justiça. Marina entendeu a diferença. Vingança seria destruir Eduardo completamente. Justiça seria apenas conseguir o que Sofia merecia. Carla, vou te fazer uma contraproposta. Qual? Você me dá as provas do dinheiro secreto. Eu uso para conseguir uma pensão justa para Sofia. E cada uma segue seu caminho. Marina foi clara. Não quero vingança. Quero justiça. Carla ficou desapontada. Marina, ele merece ser destruído. Merece, mas eu não vou ser o instrumento da destruição dele. Marina se levantou. Vou ser o instrumento da justiça para minha filha. Você está cometendo um erro. Eduardo nunca vai parar de tentar te prejudicar. Então vou provar que sou mais forte que ele. Marina sorriu. Carla, vou construir uma vida tão boa que Eduardo vai se arrepender de ter me perdido. Essa é a melhor vingança. Carla saiu furiosa, mas deixou cópias de alguns documentos. Era o suficiente para Marina conseguir uma pensão digna para Sofia. Naquela noite, Marina tomou a decisão mais importante da vida. Não ia se rebaixar ao nível de Eduardo. Ia se elevar muito acima dele. Júlia, amanhã vou procurar emprego como engenheira de verdade. Tem certeza? Absoluta. Chega de trabalhar como faxineira. Chega de me esconder. Chega de ter medo. Marina beijou Sofia. Sua mamãe vai mostrar para seu pai que ele cometeu o maior erro da vida dele. Marina Santos estava pronta para recomeçar. Dessa vez, nos próprios termos. Marina Santos? A engenheira que sumiu do mercado há 5 anos? Arthur Mendonça, diretor da construtora Horizonte, olhava Marina como se fosse um fantasma. Ela estava sentada na sala de reuniões mais luxuosa que já havia visto, usando o único terno que possuía, segurando seu currículo atualizado. Exato, estou voltando ao mercado. Marina mantinha a voz firme, mas o coração disparava. Marina, você era uma das melhores engenheiras de São Paulo. Projetou o shopping Interlagos, o residencial Morumbi Gardens. Arthur folheava documentos antigos. Por que parou?
Motivos pessoais. Agora estou pronta para recomeçar. 5 anos é muito tempo longe da engenharia. Muita coisa mudou. A Arthur a estudava. Softwares novos, normas técnicas atualizadas, tecnologias que você não conhece. Marina sentiu o primeiro golpe. Posso me atualizar rapidamente? Pode. Mas por que deveria te contratar em vez de um recém-formado que já domina tudo isso? Arthur foi direto. Marina, você tem 42 anos, 5 anos de lacuna no currículo e certamente vai querer salário de sênior, porque tenho experiência que nenhum recém-formado tem. Marina não se deixou abalar. Porque resolvo problemas que outros não conseguem. Porque entrego resultados. Arthur riu. Marina, isso são palavras bonitas. Prove com fatos. Me dê uma chance e eu provo. Tá bom. Tenho um projeto problemático. 3 engenheiros já tentaram resolver e falharam. Arthur abriu uma pasta. Prédio residencial em Moema. A estrutura está apresentando fissuras que ninguém consegue explicar. Marina analisou os documentos rapidamente. Plantas, cálculos estruturais, laudos técnicos. Em 15 minutos encontrou o problema. Aqui. Ela apontou para um detalhe nas plantas. A fundação foi calculada para solo argiloso, mas segundo este laudo geológico, tem uma camada de areia aqui. A estrutura está afundando de forma desigual. Arthur pegou os documentos. Conferiu os cálculos. Meu Deus. Você está certa. Como ninguém viu isso? Porque ninguém cruzou o projeto original com o laudo atualizado do solo. Marina sorriu. Solução: microestacas adicionais nestes pontos específicos. Custo: 200 mil. Alternativa: demolir tudo e recomeçar. Custo: 2 milhões. Marina, você acabou de salvar 1.800.000 reais da empresa. Arthur se levantou impressionado. Está contratada. Qual o salário? 12 mil por mês para começar. Se resolver este projeto, vira 15 mil. Arthur estendeu a mão. Bem-vinda de volta, Marina Santos. Quando Marina saiu da construtora Horizonte, sentiu uma euforia que não experimentava há anos. 12 mil reais. Era mais que Eduardo declarava ganhar. Ia conseguir sustentar Sofia com dignidade. Mas ao chegar em casa, encontrou Júlia com cara de enterro. Marina, temos um problema. Eduardo descobriu que você trabalhou como faxineira na empresa dele. O sangue de Marina gelou. Como descobriu? Carla contou. Está furiosa porque você não quis fazer aliança com ela. Júlia mostrou uma notificação judicial. Eduardo está pedindo na justiça que você seja considerada mãe inadequada. Marina leu o documento e sentiu as pernas falharem. Eduardo alegava que ela era mentalmente instável, que havia se infiltrado na empresa dele como faxineira para roubar documentos, que não tinha condições de criar Sofia. Júlia, ele pode conseguir a guarda da Sofia? Pode tentar. Mas tem uma audiência marcada para a semana que vem. Júlia hesitou. Marina, tem mais uma coisa. Eduardo está dizendo que você abandonou Sofia para trabalhar como faxineira. Isso é mentira. Eu estava lutando por ela. Eu sei. Mas na justiça pode parecer que você preferiu trabalhar a ficar com sua filha recém-nascida. Júlia pausou. Marina, Eduardo contratou o melhor advogado de família da cidade, Dr. Vitorino Sampaio. O homem nunca perdeu um caso. Marina sentou no chão e começou a chorar. Quando finalmente parecia que as coisas iam melhorar, Eduardo atacava novamente. Júlia, vou perder minha filha? Não, se eu puder evitar. Júlia se ajoelhou ao lado da amiga. Marina, vamos contratar um advogado ainda melhor. E vamos mostrar na audiência quem você realmente é. Com que dinheiro? Ainda não recebi meu primeiro salário. Eu pago. Considera um investimento no futuro da Sofia. Júlia ajudou Marina a se levantar. Marina, você não vai desistir agora. Não quando está tão perto de vencer. Na semana seguinte, Marina estava no tribunal com o Dr. Macedo, seu advogado, esperando a audiência mais importante da vida. Do outro lado, Eduardo e Carla com o Dr. Vitorino. Um homem de 60 anos, terno caríssimo, fama de destruir famílias. Meritíssimo, Dr. Vitorino começou. Meu cliente está preocupado com o bem-estar da filha. A mãe demonstrou comportamento errático e irresponsável. Marina sentiu o estômago revirar. Eduardo a olhava com desprezo. Carla, com satisfação.
A senhora Santos abandonou a filha recém-nascida para trabalhar como faxineira. Dr. Vitorino continuou. Demonstrou instabilidade mental ao se infiltrar na empresa do ex-marido. Não tem condições financeiras nem psicológicas para criar uma criança. Objeção, meritíssimo! Dr. Macedo se levantou. A senhora Santos trabalhava para sustentar a filha, não a abandonava, e conseguiu provas de que o senhor Eduardo mentiu sobre a renda. Irrelevante, Dr. Vitorino rebateu. O que importa é que ela agiu de forma criminosa, invadindo propriedade privada, roubando documentos. Marina viu sua vida desmoronar novamente. Eduardo havia transformado sua luta por justiça em crime. Sua tentativa de sustentar Sofia em abandono. Meritíssimo. Dr. Macedo tentou uma última cartada. Minha cliente acabou de ser contratada pela construtora Horizonte como engenheira sênior. Salário de R$12 mil. Tem condições financeiras plenas para criar a filha. 12 mil? Eduardo sussurrou para Dr. Vitorino, claramente surpreso. Mesmo assim, meritíssimo, emprego recente não apaga comportamento instável anterior. Dr. Vitorino insistiu. Requeremos que a guarda seja transferida para o pai. O juiz analisou todos os documentos por longos minutos. Marina sentia que ia desmaiar. Vou analisar tudo e dar sentença em uma semana, o juiz decidiu. Saindo do tribunal, Marina estava destruída. Doutor Macedo, quais são minhas chances? 50%. O juiz está dividido entre sua situação financeira atual e seu comportamento passado. O advogado hesitou. Marina, Eduardo foi muito esperto. Transformou sua luta em crime. E agora? Agora você volta para casa e prova que é uma mãe exemplar. E reza para o juiz ser justo. Mas ao chegar em casa, Marina encontrou uma surpresa que mudou tudo. Arthur Mendonça estava na sala de Júlia tomando café. Arthur, o que faz aqui? Marina perguntou confusa. Vim falar com você sobre uma proposta. Arthur se levantou. Marina, resolvi fazer umas pesquisas sobre você depois que foi embora da empresa. Que tipo de pesquisas? Liguei para todos os seus antigos clientes. Todos disseram a mesma coisa. Você era brilhante. Arthur sorriu. Marina, o shopping Interlagos que você projetou nunca teve um problema estrutural. Nem uma rachadura. Em 10 anos. E descobri por que você realmente parou de trabalhar. Arthur olhou diretamente nos olhos dela. Não foi escolha sua. Foi pressão do Eduardo. Vários clientes me contaram que ele ligava desencorajando contratos com você. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Eduardo sabotou sua carreira, Marina. Durante anos. Arthur mostrou anotações. Ligava para construtoras dizendo que você era instável, que tinha problemas pessoais, que não era confiável. Meu Deus! Marina desabou na poltrona. Por isso nunca conseguia trabalhos. Exato. Eduardo destruiu propositalmente sua carreira para te manter dependente dele. Arthur pausou. Marina, vim aqui fazer uma proposta que vai mudar sua vida. Que proposta? Quero que você seja minha sócia. Sociedade de 30% na construtora Horizonte. Arthur estava sério. Você entra com o conhecimento técnico, eu entro com o capital. Dividimos os lucros. Marina quase caiu da cadeira. Sócia, Arthur, isso é justiça. Você foi prejudicada por anos por causa de um homem pequeno e invejoso. Arthur se inclinou para a frente. Marina, com seu talento e minha estrutura, podemos dominar o mercado. Mas o processo da guarda foi exatamente por isso que vim aqui. Arthur sorriu. Marina, como sócia da Horizonte, você vai ter renda de pelo menos 50 mil por mês. Nenhum juiz vai tirar uma criança de uma mãe que ganha isso. 50 mil? Marina não conseguia acreditar. No mínimo. Temos contratos milionários esperando. Arthur estendeu um documento. Marina, esta é sua chance de mostrar para Eduardo que ele cometeu o maior erro da vida dele. Marina leu o contrato de sociedade. Era real. Estava sendo oferecida uma participação em uma das maiores construtoras de São Paulo. Arthur, por que está fazendo isso por mim? Porque reconheço talento quando vejo. E porque odeio ver pessoas boas sendo destruídas por gente pequena. Arthur pausou. Marina, Eduardo não faz ideia do que perdeu. Mas vai descobrir. Como assim? Porque quando você for minha sócia,
Vamos concorrer com todos os projetos que a empresa dele participar. Arthur sorriu. E vamos ganhar todos. Marina assinou o contrato com mãos trêmulas. Em 6 meses, havia passado de esposa abandonada na maternidade a sócia de uma construtora milionária. Júlia, você acredita nisso? Marina mostrava o contrato. Acredito que você merece cada centavo. Júlia abraçou a amiga. Marina, Eduardo vai ter um infarto quando descobrir. No dia seguinte, Marina chegou na construtora Horizonte como sócia. Sala própria, secretária, cartão de visitas dourado. Era surreal. Mas o melhor ainda estava por vir. Marina, seu primeiro projeto como sócia. Arthur entregou uma pasta. Complexo empresarial em Alphaville. 500 milhões de reais. 500 milhões? Marina folheava os documentos. Arthur, isso é maior que tudo que já fiz. Por isso você vai arrasar. Marina, este projeto vai colocar você no mapa novamente. Arthur pausou. Ah, e tem um detalhe interessante. Qual? A empresa do Eduardo também está concorrendo. Marina sorriu. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Arthur, prepare-se para ver a melhor apresentação técnica da sua vida. Durante uma semana, Marina trabalhou 16 horas por dia no projeto. Cada cálculo perfeito, cada detalhe impecável, cada solução inovadora. Era sua chance de mostrar ao mundo que Marina Santos havia voltado. Na apresentação havia 15 empresas concorrendo. Eduardo estava lá, confiante, com sua equipe de engenheiros. Quando viu Marina entrar na sala, empalideceu. Marina, o que você está fazendo aqui? Eduardo sussurrou quando ela passou por ele. Trabalhando. Marina não parou para conversar. Você não pode estar concorrendo. É engenheira civil comum. Marina se virou, sorriu e entregou seu cartão de visitas. Marina Santos, sócia da construtora Horizonte. Eduardo leu o cartão 3 vezes antes de conseguir falar. Sócia, sócia, e prepare-se para perder. A apresentação de Marina foi um show. Projeto inovador, economia de 20% nos custos, prazo de execução reduzido em 6 meses. A banca de avaliação ficou impressionada. Eduardo apresentou depois dela, mas era visível que estava nervoso, desconcentrado. Sua apresentação foi técnica, mas sem brilho. Quando anunciaram o resultado, Marina estava preparada para qualquer coisa. O projeto vencedor é da construtora Horizonte, apresentado pela engenheira Marina Santos. Eduardo ficou pálido como um fantasma. Havia perdido um contrato de 500 milhões para a ex-mulher que ele havia abandonado na maternidade 6 meses antes. Depois da premiação, Eduardo se aproximou de Marina no estacionamento. Marina, preciso falar com você. Agora você quer falar? Marina não parou de andar. Como conseguiu isso? 6 meses atrás você estava destroçada. 6 meses atrás eu descobri quem eu realmente sou. Marina se virou para ele. Eduardo, obrigada. Obrigada pelo quê? Por ter me libertado de você. Eduardo ficou sem resposta. Marina entrou no carro e foi embora, deixando-o sozinho no estacionamento, processando que havia perdido a melhor coisa que tinha na vida. No dia seguinte, chegou a sentença da justiça sobre a guarda de Sofia. Marina Santos mantém a guarda plena da filha. Eduardo Mendes deve pagar pensão de R$ 4.000 mensais. Marina havia vencido em todas as frentes. Tinha a filha, tinha o dinheiro, tinha a carreira. Eduardo não tinha mais nada para atacar. A guerra havia terminado. E Marina Santos foi a grande vencedora. Marina Santos revoluciona o mercado da construção civil em São Paulo. A manchete da revista Construção em Negócios ocupava a capa inteira, com uma foto de Marina no canteiro de obras do complexo empresarial de Alphaville. 2 anos haviam se passado desde o abandono na maternidade, e agora ela estava na capa da principal revista do setor. Júlia, olha isso! Marina mostrava a revista para a amiga enquanto Sofia, agora com 2 anos, brincava no chão. Estou na capa! Marina, você merece isso e muito mais! Júlia lia a matéria em voz alta. A engenheira que desapareceu do mercado por 5 anos voltou como um furacão, inovando projetos e conquistando contratos milionários. O telefone de Marina tocou. Era Arthur. Marina, você viu a revista? Vi sim.
Não acredito que isso está acontecendo. Acredita. E tem mais novidades. Arthur parecia empolgado. Acabei de receber 3 propostas de sociedade de construtoras do Rio e Brasília. Querem expandir para São Paulo com nossa marca. Sério? Sério. Marina, em 2 anos você transformou a Horizonte na construtora mais respeitada da cidade. Arthur pausou. E sabe qual é a melhor parte? A empresa do Eduardo perdeu 15 contratos para nós neste ano. Marina sorriu. A vingança mais doce era o sucesso. Mas o telefone tocou novamente. Dessa vez era um número que ela não esperava. Alô? Marina? Aqui é Eduardo. A voz do ex-marido soava diferente. Fraca, derrotada. O que você quer, Eduardo? Preciso falar com você, é importante. Ele hesitou. É sobre Sofia. Marina sentiu o estômago apertar. O que tem, Sofia? Não por telefone, podemos nos encontrar, por favor. Eduardo, se está pensando em atacar minha guarda novamente? Não é isso. É sobre mim. A voz dele estava quebrada. Marina, minha vida está destruída. Marina hesitou. Depois de 2 anos, Eduardo parecia finalmente quebrado. Café no shopping Morumbi, 1h. E seja rápido. Quando Marina chegou ao shopping, não reconheceu o homem sentado na mesa do café. Eduardo estava magro, abatido, com olheiras profundas. Nada a ver com o executivo arrogante que a havia humilhado na maternidade. Marina, obrigado por vir. Eduardo se levantou sem jeito. Fala logo o que quer. Tenho reunião em 1 hora. Carla me deixou. Eduardo disse direto, sem rodeios. Marina quase riu. E o que isso tem a ver comigo? Ela levou tudo. A casa, os carros, as contas bancárias. Eduardo parecia um fantasma. Marina, descobri que ela estava me roubando há meses. Que novidade! Uma interesseira sendo interesseira. Marina bebeu o café sem pressa. Eduardo, por que está me contando isso? Porque também descobri outras coisas. Sobre mim, sobre você, sobre o que eu fiz. Eduardo olhava para as próprias mãos. Marina, eu era um monstro. Era? Sou. Sempre fui. Eduardo levantou os olhos pela primeira vez. Marina, você pode me perdoar? A pergunta pegou Marina de surpresa. Durante 2 anos havia imaginado esse momento. Eduardo pedindo perdão, humilhado, quebrado. Mas agora que estava acontecendo, ela não sentia prazer nenhum. Eduardo, por que eu deveria te perdoar? Porque eu sei que não mereço. Porque sei que destruí sua vida. Porque sei que você é uma pessoa melhor que eu. Eduardo respirou fundo. Marina, eu amava você. Sempre amei. Mentira. Não é mentira. Eu amava, mas tinha medo. Eduardo finalmente falou a verdade. Medo de que você descobrisse que era muito melhor que eu. Medo de que você me deixasse. Marina riu amargamente. Então preferiu me deixar primeiro? Preferi te destruir antes que você me destruísse. Eduardo confessou. Marina, passei 5 anos sabotando sua carreira porque sabia que se você voltasse a trabalhar, descobriria que não precisava de mim. E você estava certo. Estava. Você é brilhante, Marina. Sempre foi. Eu que era medíocre. Eduardo pausou. E agora estou pagando o preço. Que preço? Perdi tudo. A empresa faliu na semana passada. Carla me roubou e fugiu para o exterior com o dinheiro. Estou sendo processado por sonegação fiscal. Eduardo tremia. Marina, vou ser preso. Marina não sentiu pena. Sentiu uma satisfação fria e calculada. E o que isso tem a ver comigo? Quero pedir uma coisa. Não para mim, para Sofia. Eduardo se inclinou para a frente. Quando eu for preso, você pode dizer para ela que o pai dela não era um monstro? Pode inventar uma história melhor sobre mim? Por que eu faria isso? Porque você é uma mãe melhor que eu fui pai. Porque Sofia merece acreditar que veio de algo bom. Eduardo começou a chorar. Marina, eu falhei com vocês duas. Completamente. Marina olhou para aquele homem que um dia a amou, que a destruiu, que agora implorava por migalhas de compaixão. E sentiu. Nada. Eduardo, não vou inventar histórias sobre você para Sofia. O rosto dele se descompôs. Marina, por favor. Mas também não vou falar mal de você para ela. Marina se levantou. Quando Sofia perguntar sobre o pai, vou contar a verdade.
que você é um homem que cometeu erros, mas que ela pode escolher ser diferente. Marina, Eduardo, não te perdoo, não porque seja rancorosa, mas porque perdão é algo que se conquista, não se pede. Marina pegou a bolsa. Você destruiu nossa família, sabotou minha carreira, me humilhou quando mais precisava de apoio. Perdão você pede para Deus, não para mim. Entendo. Mas também não vou te odiar para sempre, porque ódio é um peso que não quero carregar. Marina olhou Eduardo uma última vez. Você me ensinou uma lição valiosa, que eu sou muito mais forte sozinha do que jamais fui ao seu lado. Marina saiu do café deixando Eduardo destruído. Não sentiu prazer, não sentiu tristeza, sentiu liberdade. Finalmente estava livre do passado, mas ao chegar no escritório, encontrou uma surpresa que mudaria tudo novamente. Marina, tem uma delegação francesa esperando você na sala de reuniões, Arthur disse empolgado. Francesa? Grupo Beaumont, uma das maiores construtoras da Europa. Querem propor uma joint venture conosco. Marina entrou na sala de reuniões e viu 3 executivos franceses elegantemente vestidos. O líder, Jean-Claude Beaumont, se levantou quando ela entrou. Senhora Santos, é uma honra conhecê-la, ele disse em português com sotaque francês. O prazer é meu, Sr. Beaumont, Marina respondeu. O que os traz ao Brasil? A senhora, Jean-Claude sorriu. Viemos especificamente para conhecê-la. Marina ficou surpresa. A mim? Seu trabalho no complexo de Alphaville chamou nossa atenção na Europa. A inovação, a redução de custos, o tempo de execução. Jean-Claude abriu uma pasta. Queremos trazer essa expertise para a França. Querem que eu trabalhe na França? Queremos que lidere nossa expansão na América Latina. Sede em São Paulo, projetos no Brasil, Argentina, Chile. Jean-Claude pausou. Salário, 200 mil euros por ano, mais participação nos lucros. Marina quase caiu da cadeira. 200 mil euros eram mais de R$1 milhão por ano. Era riqueza além dos sonhos mais loucos. Senhor Beaumont, isso é avassalador. Pense com calma. Mas saiba que pesquisamos extensivamente seu histórico. Jean-Claude se inclinou para a frente. Seu ex-marido Eduardo tentou sabotar sua carreira por anos. Encontramos evidências dele ligando para nossos parceiros brasileiros, desencorajando negócios com a senhora. Marina não se surpreendeu mais. Entendo. O que nos impressionou é que, apesar dessa sabotagem, seu trabalho sempre foi impecável. Quando voltou ao mercado, imediatamente provou sua excelência. Jean-Claude sorriu. Marina Santos, a senhora é exatamente o que precisamos. Preciso discutir com meu sócio atual. Claro, mas saiba que estamos preparados para comprar sua parte da Horizonte por R$5 milhões, se necessário. R$5 milhões. Marina estava sendo oferecida uma saída milionária da empresa que a havia salvado. Senhor Beaumont, posso ter uma semana para decidir? Certamente. Mas Marina, posso lhe contar algo pessoal? Por favor. Minha filha passou por situação similar. Divorciada, humilhada, teve que reconstruir a vida. Jean-Claude olhava Marina com respeito. Ela me disse, papai, a melhor vingança é viver bem. A senhora, madame, está vivendo muito bem. Quando os franceses saíram, Marina ficou sozinha com Arthur na sala. Marina, você vai aceitar? Arthur perguntou. Não sei. É muita coisa. Marina olhava pela janela. Arthur, 2 anos atrás eu estava quebrada, abandonada, sem perspectiva. Agora estou sendo convidada para liderar operações internacionais. E merece cada oportunidade. Arthur se aproximou. Marina, se aceitar, vou sentir sua falta. Mas não posso te segurar. Você me salvou, Arthur. Nunca vou esquecer. Você se salvou. Eu só ofereci a plataforma. Naquela noite, Marina colocou Sofia para dormir e ficou pensando na proposta francesa. Mudar para outro continente, ganhar dinheiro além de qualquer sonho, liderar projetos internacionais. Júlia, o que você acha? Marina perguntou para a amiga. Acho que você tem que fazer o que sente que é certo para você e Sofia. Júlia brincava com as próprias filhas. Marina, qual é seu sonho agora? Meu sonho? Sim. Quando você era menina, sonhava com o quê? Marina pensou por um momento. Sonhava em construir coisas que durassem para sempre.
Pontes, prédios, estruturas que as pessoas olhassem daqui a 100 anos e dissessem: Marina Santos construiu isso. E onde você pode realizar melhor esse sonho? Aqui ou na França? Marina sorriu. A resposta estava clara. No dia seguinte, Marina ligou para Jean-Claude Beaumont. Senhor Beaumont, aceito sua proposta, mas com 3 condições. Que condições? Primeiro, quero manter operações no Brasil. São Paulo será minha base, não Paris. Aceitável. Segundo, quero contratar engenheiros brasileiros para projetos internacionais. Fuga de cérebros para aqui. Excelente ideia. Terceiro, quero criar uma fundação para mães solteiras que querem recomeçar suas carreiras. Marina pausou. Mulheres como eu há 2 anos merecem uma segunda chance. Marina, temos um acordo. Quando pode começar? Segunda-feira. Quando Marina desligou, olhou para Sofia brincando no chão e sentiu uma gratidão imensa. Sua filha havia sido o catalisador de uma transformação que ela nem sabia que era possível. Sofia, minha princesa, mamãe conseguiu. Marina pegou a filha no colo. Conseguiu tudo o que sonhava e muito mais. Sofia sorriu e balbuciou: Mama, como se entendesse que algo especial estava acontecendo. Marina Santos, a mulher que havia sido abandonada na maternidade 2 anos antes, agora era diretora internacional de uma das maiores construtoras da Europa. Ganhava mais de R$1 milhão por ano. Tinha reconhecimento internacional. Tinha uma filha saudável e feliz. Mas o mais importante, tinha provado para si mesma que Eduardo estava completamente errado. Ela havia conseguido muito mais sozinha do que jamais conseguiu ao lado dele. E essa era apenas a primeira parte de sua vitória. O melhor ainda estava por vir. Marina Santos é nomeada engenheira do ano pela Confederação Internacional de Construção Civil. A notícia explodiu nos jornais numa manhã de terça-feira, 3 anos após o abandono na maternidade. Marina estava tomando café com Sofia, agora com 3 anos, quando Júlia irrompeu na cozinha segurando o jornal. Marina, você ganhou o prêmio internacional! É a primeira brasileira da história! Marina quase derrubou a xícara. O quê? Como assim? Pelo projeto do Complexo Sustentável de Brasília. Os franceses te indicaram e você ganhou. Júlia lia em voz alta. A cerimônia é em Paris no mês que vem. Sofia bateu palmas como se entendesse que algo maravilhoso estava acontecendo. Mamãe famosa! Ela gritou, fazendo Marina rir. Famosa não, princesa. Mamãe só trabalhou muito, mas o telefone não parava de tocar. Jornalistas, empresários, autoridades, todo mundo queria falar com a brasileira que conquistou o mundo da engenharia, até que uma ligação mudou tudo. Marina, aqui é Carla. Marina quase derrubou o telefone. A voz da ex-secretária soava desesperada, quebrada. Carla, como você conseguiu meu número? Marina, preciso falar com você. É urgente. Carla estava claramente chorando. É sobre Eduardo. Carla, não me interessa mais nada sobre Eduardo. Ele está morrendo, Marina. O sangue de Marina gelou. O quê? Câncer no pâncreas. Estágio terminal. Os médicos deram 3 meses. Carla soluçava. Marina, ele está pedindo para falar com você. Marina ficou em silêncio. Eduardo morrendo. O homem que havia destruído sua vida estava pagando o preço final. Por que está me ligando, Carla? Você não fugiu com o dinheiro dele? Eu voltei quando soube da doença. Mas Marina, não foi como você pensa. Como foi então? Eduardo me pagou para destruir vocês. A confissão saiu como um sussurro. Tudo foi planejado, Marina. Ele me contratou para seduzir ele e destruir seu casamento. Marina sentou no chão, tontas. O quê? Eduardo descobriu que você estava pensando em voltar a trabalhar. Ficou com medo de que você descobrisse que não precisava dele. Carla falava entre soluços. Me pagou R$100 mil para fingir que estava apaixonada por ele. Mentira. Não é mentira. Tenho todos os comprovantes dos depósitos, Marina. Todas as conversas gravadas. Carla gritava. Eduardo planejou tudo para te destruir psicologicamente. Marina sentia como se tivesse levado um soco no estômago. E a gravidez? Foi acidente. Não estava no plano. Carla pausou. Quando engravidei, Eduardo entrou em pânico. Disse que ia me pagar mais para sumir. Mas eu quis ficar. Por quê? Porque me apaixonei de verdade por ele. Mesmo sabendo que ele era um monstro.
Carla chorava descontroladamente agora. Marina, Eduardo nunca me amou. Estava só me usando para te machucar. Marina desligou o telefone e ficou parada na cozinha, processando a revelação. Eduardo não havia apenas a traído. Havia orquestrado toda a destruição do casamento para mantê-la dependente dele. Marina, o que foi? Júlia se aproximou preocupada. Eduardo está morrendo. E Carla acabou de me contar que tudo foi planejado. Marina contou tudo para a amiga. Júlia, ele me pagou uma mulher para destruir nosso casamento. Meu Deus! Marina, que tipo de monstro faz isso? O tipo que tem tanto medo de perder o controle que prefere destruir tudo. Marina pegou Sofia no colo. Júlia, ele quer falar comigo. Você vai? Marina pensou por um longo momento. Eduardo estava morrendo. Tinha 3 meses de vida. Era o confronto final que ela nunca soube que precisava. Vou, mas não por ele. Por mim. Preciso fechar esse ciclo. O hospital particular onde Eduardo estava internado era luxuoso, mas tinha o cheiro característico de desinfetante e desespero. Marina caminhou pelos corredores com o coração disparado, carregando Sofia no colo. Quarto 512. A enfermeira indicou uma porta no final do corredor. Marina respirou fundo e entrou. Eduardo estava irreconhecível. Magro como um esqueleto, amarelo pela doença, ligado a vários aparelhos. Quando a viu, tentou sorrir, mas foi mais como uma careta. Marina, você veio. Vim, mas não por você. Marina se aproximou da cama. Vim para que Sofia conheça o pai antes que seja tarde. Eduardo olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Sofia, curiosa, estendia os bracinhos para ele. Ela é linda, igualzinha a você. Eduardo tentou tocar a mão da filha, mas ela se encolheu. Ela tem medo de mim. Não tem medo, só não te conhece. Marina colocou Sofia no chão para brincar. Eduardo, Carla me contou tudo. Eduardo fechou os olhos. Eu sabia que um dia você descobriria. Por quê? Por que fazer isso comigo? Porque você estava ficando forte demais. Estava questionando coisas, falando em voltar a trabalhar. Eduardo abriu os olhos e olhou diretamente para ela. Marina, eu sempre soube que você era melhor que eu. Sempre. Então por que me destruir? Porque homens fracos destroem o que não conseguem controlar. Eduardo tossiu, manchando o lençol de sangue. Marina, eu te amava. Do meu jeito doente e egoísta, mas amava. Isso não era amor, Eduardo. Era posse. Eu sei. Sempre soube. Eduardo tentou se sentar na cama. Marina, posso te pedir uma coisa? Fala. Me perdoa. Não por mim, porque sei que não mereço. Mas por você, para que possa seguir em frente sem carregar esse peso. Marina olhou para aquele homem que um dia amou, que a destruiu, que agora morria pedindo perdão, e sentiu uma paz estranha. Eduardo, sabe qual é a ironia de tudo isso? Qual? Você me destruir foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Marina sorriu genuinamente, porque me forçou a descobrir quem eu realmente era. Como assim? Enquanto estava casada com você, era apenas sua esposa. Não tinha identidade própria. Não tinha sonhos próprios. Marina olhou pela janela. Quando você me abandonou, fui obrigada a me reconstruir do zero e descobri que sou muito mais do que jamais imaginei. Eduardo começou a chorar. Marina, você conseguiu tudo o que eu sempre quis. Reconhecimento, sucesso, respeito. Consegui porque merecia. E você nunca conseguiu porque não merecia. Eu sei. Marina se aproximou da cama e olhou Eduardo nos olhos pela última vez. Eduardo, eu te perdoo. Não porque você pediu, mas porque guardar rancor de você seria dar importância demais para alguém que não vale mais meu tempo. Marina, mas quero que saiba uma coisa. Você não destruiu minha vida. Você a libertou. Marina pegou Sofia no colo. E por isso, de uma forma perversa, te agradeço. Eduardo sorriu através das lágrimas. Você sempre foi a pessoa mais forte que conheci. Não sempre, mas aprendi a ser. Marina saiu do quarto sabendo que nunca mais veria Eduardo vivo. 3 semanas depois, ele morreu sozinho no hospital. Carla havia sumido novamente, levando Helena com ela. No funeral, Marina foi a única pessoa presente além do pastor. Não foi por Eduardo, foi por Sofia,
que merecia ver o pai sendo enterrado com dignidade. Mamãe, por que você está triste? Sofia perguntou enquanto jogavam terra no caixão. Não estou triste, princesa. Estou em paz. 2 meses depois, Marina estava em Paris recebendo o prêmio de engenheira do ano. O teatro estava lotado com os maiores nomes da construção civil mundial. Quando seu nome foi anunciado, ela subiu ao palco com Sofia no colo. Senhoras e senhores, este prêmio não é só meu. É de todas as mulheres que foram subestimadas, humilhadas, abandonadas, mas que encontraram força para recomeçar. Marina falava em português, com tradução simultânea. Há 3 anos eu estava na pior fase da minha vida. Hoje estou aqui, no topo da minha carreira. A plateia aplaudiu de pé. Quero dedicar este prêmio à minha filha Sofia, que me deu motivo para lutar. À minha amiga Júlia, que me acolheu quando não tinha nada. E, paradoxalmente, ao meu ex-marido Eduardo, que me ensinou que às vezes precisamos ser completamente destruídas para descobrir quem realmente somos. Quando Marina desceu do palco, foi abordada por dezenas de jornalistas. Todos queriam saber sobre sua história de superação. Senhora Marina, qual é seu conselho para mulheres que estão passando pelo que a senhora passou? Marina pensou na pergunta e sorriu. Meu conselho é: nunca aceitem que alguém diminua seus sonhos. Nunca acreditem quando disserem que vocês não são capazes. E principalmente, nunca tenham medo de recomeçar. Às vezes, perder tudo é o primeiro passo para ganhar muito mais. E sobre perdão? A senhora perdoou seu ex-marido? Perdoei, mas não para libertá-lo, para me libertar. Marina ajustou Sofia no colo. Perdão não é sobre a pessoa que te machucou, é sobre sua própria paz interior. Qual é o próximo projeto? Vou construir a maior ponte suspensa da América Latina. Vai ligar São Paulo ao Rio, reduzindo o tempo de viagem pela metade. Marina sorriu. E vai se chamar Ponte da Esperança, para lembrar que sempre há uma forma de chegar do outro lado. 5 anos depois, Marina estava na inauguração da Ponte da Esperança. Sofia, agora com 8 anos, cortou a fita ao lado da mãe. A obra havia custado 2 bilhões de reais e seria usada por milhões de pessoas pelos próximos 100 anos. Marina Santos deixará um legado eterno na engenharia brasileira, dizia a placa comemorativa. Mamãe, você é famosa mesmo agora? Sofia perguntou vendo a multidão de pessoas. Não sou famosa, princesa. Sou reconhecida pelo meu trabalho. É diferente. Marina pegou a filha no colo. Fama passa. Trabalho bem feito dura para sempre. Igual ao seu amor por mim. Marina riu e beijou a filha. Exatamente. Igual ao meu amor por você. Naquela noite, Marina estava em casa olhando as fotos da inauguração quando encontrou uma carta que havia chegado pelo correio. Era de Helena, a filha de Eduardo e Carla, agora com 6 anos. Tia Marina, mamãe me contou que você é engenheira famosa. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Mamãe disse que você é a pessoa mais forte que ela conhece. Pode ser minha madrinha? Marina sorriu e mostrou a carta para Sofia. Olha, princesa, você tem uma irmãzinha que quer conhecer você. Podemos visitar ela? Podemos. Todas as crianças merecem ter pessoas boas na vida delas. Marina Santos havia completado o ciclo. De vítima se transformou em vitoriosa. De destruída, se tornou construtora. De humilhada, virou inspiração. Eduardo havia dito que ela nunca conseguiria nada sozinha. Estava errado. Ela conseguiu muito mais sozinha do que jamais conseguiu ao lado dele. A mulher que havia sido abandonada na maternidade com um bebê nos braços e R$ 80 na carteira agora era uma das engenheiras mais respeitadas do mundo. Ganhava milhões, construía pontes que durariam séculos, inspirava outras mulheres a recomeçar. Mas sua maior vitória não estava nos prêmios, no dinheiro ou no reconhecimento. Estava no fato de ter provado para si mesma que era muito mais forte do que jamais imaginou. Sofia dormia tranquila no quarto ao lado, filha de uma mulher que havia transformado a maior tragédia de sua vida na maior oportunidade. Marina Santos havia vencido. Completamente. Para sempre. Fim da história.